Como entender as mensagens do segundo e terceiro anjo de Apocalipse 14? Essas são mensagens de juízo ou são advertências divinas? Nós vamos analisar neste estudo agora. Olá! Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, a escola bíblica que forma alunos através da Bíblia. Olha, estamos numa temporada estudando o livro do Apocalipse, através da nossa revista Apocalipse, o nosso guia de estudos. Se você ainda não pediu o seu, quero te convidar. Peça seu guia, acompanhe. Não esqueça, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Agora a gente tem uma equipe para atender você, para que você receba na sua casa o nosso guia de estudos. Quanto custa? Não custa nada. Custa só a sua ligação. Se você ainda não é um aluno da escola bíblica, peça. Alguns dizem assim, né? Mas não custa nada. Não, porque tem um patrocínio dos nossos anjos da esperança, que são os nossos doadores mensais. Então, peça seu guia de estudos e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos juntos conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida. Eu sei que quando a gente estuda temas assim tão desafiadores, como é o caso do livro do Apocalipse, às vezes a gente tem questionamentos, interrogações. E ontem, talvez, quando a gente concluiu, você que acompanhou o programa, eu fiz referência específica ao mandamento do sábado. Quero reiterar a você que nosso único propósito aqui na Novo Tempo é ensinar a palavra de Deus, respeitando a você, respeitando sua família, respeitando sua comunidade religiosa, respeitando sua igreja. Nós queremos compartilhar a mensagem da palavra. E eu sempre digo, respeitando, a amizade continua. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê compreensão. Hoje vamos estudar a segunda e a terceira mensagem que está em Apocalipse capítulo 14, mensagem que deveria ser apresentada, seria não, né? Deve ser apresentada para todos aqueles que no mundo estão buscando conhecer a palavra de Deus. Mensagem que deve ser apresentada por aqueles que são seguidores do Senhor. Vamos orar para entendermos a segunda e a terceira mensagem? Pai do céu, estamos juntos agora mais uma vez para estudar a Tua palavra, nos dê compreensão, nos dê entendimento. Eu te peço. Eu peço que o Senhor abençoe cada família, cada casa, cada família, as necessidades que eles têm, cada pai, cada mãe, cada filho, cada contexto familiar, avós, não sei qual é o núcleo familiar desses queridos. Por favor, meu Deus, que a Tua mão se estenda sobre esses queridos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 8, que é a segunda e a terceira mensagem apresentada. Eu quero recapitular antes o que nós vimos no programa de ontem, tá? O Senhor enviará uma mensagem especial para o mundo através dos seus seguidores, são os 3 anjos que a gente encontra aqui. Na sequência, a mensagem para os últimos dias é uma mensagem de esperança que nós temos em Jesus, ainda que a gente lê
que ali também nós temos uma mensagem de juízo, e como eu mencionei, o juízo é a justiça divina para aqueles que estão sendo perseguidos e a libertação do mal e da dor. Esse também é um convite a adorar o Criador. E nós vimos, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A adoração nos lembra da criação e nos lembra do sábado. A gente concluiu com essa referência. Essa mensagem nos lembra que todos vamos um dia dar contas a Deus. Todos vamos comparecer. Tudo o que aconteceu na nossa vida, vamos dar satisfação. É a nossa escolha. E agora, Apocalipse capítulo 14 e o verso 8, a terceira mensagem, a segunda, melhor, mensagem angélica, que é um texto só o verso 8. Vamos lá. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quando a gente analisa esse texto, quando a gente analisa a segunda mensagem, é importante, eu vou fazer só referência aqui, que a gente volte ao livro de Daniel. E eu quero convidar você, porque nós temos uma ligação direta do livro de Daniel, e eu vou ao capítulo, deixa eu só abrir aqui, o sonho dos 4 animais, um pouquinho antes aqui, capítulo 5 do livro de, deixa eu só abrir, 5, onde nós temos a escrita na parede, o Mene Mene Tekel Ufarsin, que é a última mensagem, ou seja, você foi pesado na balança, e exatamente lá no verso 29 vai dizer: então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do reino. Naquela mesma noite, verso 30, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Quando a gente estuda o livro de Daniel, nós já falamos, nós identificamos a Babilônia, que se apresenta como aquela que quer se opor a Deus, como que se abre como um portal de Deus, e eu quero fazer aqui a referência ao texto bíblico, né? O portal de Deus, a oposição a Deus e ao seu povo. A Babilônia representa no Antigo Testamento, e o Senhor apresentou para o rei Nabucodonosor, o primeiro grande imperador, que um dia a Babilônia cairia, mas Nabucodonosor não aceita. Na sequência, a gente já fez referência a isso, quando a gente falou sobre adoração, faz a estátua, todos deveriam adorar, e chega em determinado momento que a Babilônia cai e o Império Medo-Persa toma conta. Então, quando a gente estuda, quando a gente lê que a segunda mensagem é a queda, originalmente a palavra caiu, uma referência dupla, é um evento futuro que indica algo que já aconteceu. Então, nós temos aqui um eco do que acontece lá no livro de Daniel, a queda da Babilônia, aquela que se opõe a Deus e que tem dado a beber, diz o texto bíblico, a todas as nações. Essa expressão, tem dado a beber, é como se ela estivesse seduzindo a todas as nações, embriagando a todas as nações com aquilo que ela diz que é a verdade da palavra. Esse poder religioso que se une a um poder civil, se opõe a Deus, instigada pelo inimigo de Deus, e agora ilude a todas as nações para que acreditem, e essas nações são embriagadas. Então a palavra de Deus, a grande questão, querido, é que Deus diz o que é a verdade, como eu mencionei ontem, mas vem um poder, o poder da Babilônia, o poder político, o poder religioso, que tira a verdade da palavra e agora contagia todos com aquilo que não é a verdade. E o texto diz que esse poder vai cair, assim como a Babilônia no Antigo Testamento caiu.
o texto diz que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Na linguagem profética, a prostituição se refere à imoralidade. Ou seja, quando a gente contraria a vontade de Deus e se une àquilo que é errado. Lembra os 144 mil? Eles se mantêm puros a uma verdade da palavra. E os seguidores, a Babilônia, aqueles que são embriagados por ela, são envolvidos com o que é contrário à vontade do Senhor. Mas esta mensagem, a mensagem do segundo ano, indica que este poder um dia vai chegar ao fim. Lembra que as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens têm um público. São aqueles que ainda não aceitaram a palavra ou que não compreendem claramente o que a palavra diz que é verdade. Então essa mensagem é uma mensagem de advertência, dizendo: Babilônia vai cair. Volte-se para aquilo que é a verdade. Mas essa também é uma mensagem para quem é fiel. A certeza de que um dia aquilo que se opõe, ou aquele que se opõe, aquele que persegue ao Senhor, vai chegar ao fim. O juízo de Deus vai recair. E a gente vai ver isso na 3ª mensagem angélica. Sequência, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, para ampliar a ideia destes poderes que se opõem a Deus. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Sequência, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Talvez muitas vezes nós desejamos justiça. Você já desejou justiça? Você já olhou para o mundo ou para uma situação e você clamou, ou você passou por isso em algum momento? Por que se fala o que não é a verdade? Por que se muda? Por que se forja? Sabe por quê? É a luta entre o bem e o mal. Mas o certo é que toda a intenção do mal um dia vai acabar. E toda a prática do mal um dia vai chegar ao fim. Esta é a certeza que nós encontramos na 2ª mensagem. E eu quero falar para você que talvez lê a Bíblia, estuda a Bíblia, nós podemos ter certeza de que o fim não durará, que o mal não durará para sempre e que o fim chegará. Mas eu quero falar para você que talvez tem estudado a Bíblia e tem descoberto coisas e você diz assim: uau, mas eu tenho sido ensinado de forma diferente. Lembra? A Babilônia, os poderes do mal nos últimos momentos da história, assim como a Babilônia fez lá no Antigo Testamento, os poderes do mal embriagariam, sabe? Deixariam bêbados com ideias erradas. Estamos estudando um livro profético, portanto, temos que analisar uma linguagem profética. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O texto de Apocalipse capítulo 16, verso 9, nós vamos começar a estudar a partir de amanhã as pragas, a queda, o final, o juízo de Deus caindo sobre a terra. Lembra bem? Eles blasfemaram o nome de Deus. A Babilônia blasfema o nome de Deus. Se opõe a Deus, se opõe à sua vontade, se opõe àquilo que o Senhor apresenta como a verdade da palavra. Então essa é uma mensagem de advertência a quem não aceitou a Jesus.
Mas essa é uma mensagem de advertência a quem tem procurado conhecer a verdade da palavra. Aquele que precisa verdadeiramente aceitar o que é a verdade. E essa é uma mensagem de certeza para quem está no caminho. Sabe, ter a certeza de que o Senhor dará um basta para o mal não é um desejo de vingança. Eu tenho repetido isso, a gente vai ver na sequência agora da terceira mensagem angélica. Sabe, não é um desejo de vingança, mas é um anseio por libertação. E eu quero que isso fique claro aí na nossa mente, porque aquele que diz ser um seguidor de Jesus, olha com misericórdia para aquele que ainda não aceitou e deseja a salvação dele, intercede por ele, clama por ele. Mas aquele que segue a Jesus pode continuar fiel à sua palavra, tendo a certeza de que qualquer injustiça que aconteça, um dia vai chegar ao fim. Eu espero que você creia e que você aceite esta mensagem. Apocalipse capítulo 14, verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o primeiro e o segundo. O terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, nós já estudamos isso quando estudamos a besta que emergiu da terra, que dá fôlego à besta que emergiu do mar, ou seja, o poder civil que dá fôlego a esse poder político religioso. Nós estudamos essa marca. E então a terceira mensagem é: se alguém está adorando a besta, se alguém está seguindo ideias erradas desse poder religioso e recebe a sua marca na fronte e na mão, ou seja, se alguém, só para voltar aqui um pouquinho, se alguém está se opondo à vontade e à orientação de Deus e tem no aqui dentro da sua mente, e age dessa forma, se alguém está fazendo isso, dá para entender? Então, se você tem hoje feito coisas contrárias à vontade do Senhor, olha só o que vai acontecer. Sequência. Verso 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Ou seja, se eu rejeitei a Deus, se eu não estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou fazendo a vontade de um poder religioso que mudou a palavra, eu vou beber do vinho da cólera de Deus. Essa expressão significa a execução do juízo de Deus. Preparado sem mistura, ou seja, é um ato duro de aniquilamento, de extermínio do mal. Não, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, daquele que rejeita. Não é isso. Mas o Senhor tem que dizer: acabou, cessou. Eu já falei um pouco sobre isso em determinado momento. Só para voltar aqui: beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quando você lê um texto desse, eu lembro, eu até já contei essa história aqui em um momento. Eu era lá no início do meu ministério, nos primeiros anos, eu fui professor de religião de colégio de ensino médio, colégio adventista. E eu lembro de um aluno, às vezes, dizer assim: pastor, eu não consigo ver Deus, um Deus amoroso, agindo de forma dura, como, por exemplo, a gente lê esse texto. Eu acho que no fim, pastor, as pessoas vão começar a clamar, Deus vai olhar e dizer assim: então vem todo mundo. Eu lembro que a forma dele dizer foi uma forma sincera, e a moçada fala de forma sincera. Mas eu quero dizer que ninguém vai viver a eternidade por medo, ou vai aceitar no último momento por medo.
Até porque, biblicamente, a gente tem falado, historicamente, dentro da análise profética, vai chegar o momento que o Espírito Santo, que é o agente que me faz ver qual o caminho que eu devo seguir, o Espírito Santo vai parar desse processo de atuação. E aí quem aceitou, aceitou, e quem não aceitou, não tem mais como voltar atrás. Hoje, a gente está aqui conversando e a gente tem a oportunidade de procurar fazer o bem, porque o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. Lá na frente, o resultado da nossa ação dependerá de quanto a gente permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na nossa vida hoje. Não sei se eu estou sendo claro para você, que nessa hora não haverá não haverá intenção no coração de quem rejeitou a vida inteira. Hoje é o momento. A minha busca constante é hoje. E lá na frente, quem rejeitou vai só desejar o mal e a destruição, porque ele não terá mais a atuação do Espírito para dizer: esse não é o caminho. Por isso que essa mensagem está sendo apresentada hoje. Agora eu quero explicar a expressão, né, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos. Parece que Deus vai estar olhando e dizer assim, está dizendo assim, agora, né, você vai ficar queimando aí para sempre. Quero ir na sequência para a gente aprofundar um pouquinho essa expressão. Deixa eu ler o verso 11, daí eu explico junto, tá? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Então, não terão mais descanso, nem de dia e nem de noite. A fumaça do seu tormento sobe. Então, parece que há né? Mas essa descrição é para dizer, para advertir. Esse não é o caminho, ainda há oportunidade. E eu não faço isso por medo. Olha só a sequência. Olha a sequência. Agora sim, quero fazer a explicação antes, tá? Gênesis 19, 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. O contexto daqui, Gênesis 19, é a destruição dessas duas cidades que se corromperam de tal forma que não queriam mais ouvir a voz do Espírito Santo e rejeitaram o Espírito Santo e não aceitaram o Senhor, e essas cidades foram destruídas com fogo e enxofre. Agora, a gente vai para Judas, verso 7, né, porque tem um capítulo só, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. No texto, o autor bíblico está dizendo assim como Sodoma e Gomorra sofreram o fogo eterno por sua prostituição, ou seja, por rejeitarem a vontade do Senhor, elas são postas como exemplo. Só que Sodoma e Gomorra não estão queimando mais. Mas por que está dizendo que esse é um fogo eterno? E por que na terceira mensagem angélica ele está dizendo que sobe a fumaça desses que rejeitaram o Senhor e eles não terão descanso nem de dia e nem de noite? Porque o resultado da sua ação será eterno e deixarão de existir. Então não é que eles vão ficar queimando para sempre, não é isso que o texto está dizendo, mas o resultado será um resultado eterno, como se nunca houvesse paz e descanso. Dá para entender isso? Sempre que eu falo sobre esse tema, eu lembro de uma pessoa que eu estudei a Bíblia há muitos anos, eu estava no meu 3º ano ainda de formação da graduação. Eu lembro que a pessoa falou assim para mim: eu espero aquele dia. Eu quero ficar olhando e quero ficar vendo as pessoas sendo queimadas, destruídas, as pessoas que perseguem. Quero dizer que não é esse o espírito daqueles que vão habitar a eternidade.
O espírito daqueles que vão habitar a eternidade será olhar e ver a dor e o sofrimento, e a lágrima cair, e o Senhor eliminar as lágrimas para sempre. Porque o Senhor não tem prazer na destruição. Mas o Senhor tem que dizer que aqueles que rejeitaram a sua vontade não habitarão a eternidade porque não desejaram a eternidade. E no céu, a eternidade, só estarão aqueles que desejaram dentro do que conheceram. Fica claro isso para você? O resultado de não aceitar o Senhor é deixar de existir. Nunca mais haverá descanso. Por isso o texto diz no verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Vejam, lá no capítulo 12, quando nós estudamos, o inimigo de Deus perseguirá os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui nós temos uma repetição dessa referência. É para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema. Sequência. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmos 95, verso 11. E eu quero ler o texto de Hebreus, que vale a pena. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E o verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esse descanso é entrar na vontade do Senhor pela fé, guardar os seus mandamentos pela fé e viver o descanso, viver a paz. Você sabe que essa é uma escolha que eu e você temos que fazer. Nós podemos entrar no descanso de Deus pela fé, fazendo a sua vontade hoje, ou nós podemos rejeitar e querer buscar a nossa vontade, ou vontades que são apresentadas pelos poderes religiosos que se opõem àquilo que Deus diz. E aí, sofrermos a consequência eterna de não termos o descanso, ou seja, de vivermos a eternidade. Fica claro isso para você? Eu quero te convidar agora a entrarmos no descanso do Senhor pela fé. Fazemos a vontade de Deus. Fazemos aquilo que o Senhor deseja. Você quer isso? Eu quero. Eu não quero por medo. Eu quero porque essa é a vontade do Senhor e a única forma de eu ser feliz hoje e eternamente. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas advertências, pelas orientações. Que a gente entre no descanso do Senhor, entregando nossa vida para Ti. E eu oro por aqueles que estão me ouvindo e desejam e talvez encontrem dificuldade, estejam encontrando. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria. A gente se vê amanhã em mais uma Escola Bíblica.